Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as minhas obras, para vocês me conhecerem um pouco mais e saberem sobre o que eu escrevo, sobre o que se tratam os meus livros, qual é a minha linha de escrita, minha linha de pensamento, que tipo de mensagem eu quero deixar, quais são as minhas referências, as minhas principais inspirações. E é isso aí, eu vou mostrar desde o primeiro livro que eu lancei até o último, no momento. Eu estou com A Caminho, que é O Sopro da Brenha, vai ser o meu primeiro thriller sobre as bruxas. Estou escrevendo um atualmente e eu tô com 3 publicados. Esse aqui é O Mundo por Francine B. Eu comecei a escrever ele quando eu tinha 20 anos, publiquei ele em 2017, eu já tinha feito 21. Primeiro pela versão em Kindle e e-book, e depois de um tempo eu publiquei a versão física. Essa daqui já é a segunda edição do livro Mundo por Francine B, porque a primeira edição teve, como eu era muito nova no meio e eu era escritora independente, e eu mexi sozinha na plataforma do KDP da Amazon, eu tive alguns problemas técnicos que eu não soube como lidar muito bem, então o livro não saiu no estado que eu gostaria. Então, com o passar do tempo, eu pedi uma segunda edição, publiquei independente também. Esse livro, ele surgiu depois que eu passei por um bloqueio criativo que durou, em média, se eu não me engano, durou um pouco mais de 2 anos. Eu decidi ler um livro de Clarice Lispector chamado A Paixão Segundo GH. Clarice Lispector é minha escritora brasileira favorita e ela me inspira bastante e minhas referências são muito nas obras dela. Quando eu li A Paixão Segundo GH, eu entrei num estado de êxtase. Eu fiquei em transe. Eu achei uma leitura tão rica sobre a existência e a filosofia do ser humano que eu fiquei tão encantada e eu fiquei tão alucinada e tão embevecida com todo aquele meio que ela explicou a existência humana. O livro, ele tem umas abordagens existencialistas, filosóficas e principalmente psicanalíticas. Essa foi para mim uma das grandes chaves. Coincidiu com a época em que eu estava estudando sobre a psicanálise, começando por Freud e depois por Lacan. Então as minhas grandes referências para escrever O Mundo por Francine B foram A Paixão Segundo GH, Freud no Divã, escrito por uma psicanalista americana, Beverly Clark, eu acho, se eu não me engano o nome dela, como eu já disse aqui, meu inglês não é dos melhores. Outras obras também me ajudaram muito na execução do Mundo por Francine B. Eu tive uma referência também em O Banquete, de Platão. Outros filósofos, como Aristóteles. Li também Estou Falando com as Paredes, de Lacan. Outro livro que foi uma grande referência na execução de O Mundo por Francine B foi O Cemitério de Praga, de Umberto Eco, que foi para mim uma leitura sensacional. E... Oi, meu amor. Oi, Neruda, quer dar um oi pro pessoal? Quer dar um oi aqui? Gente, esse é o Neruda, esse é o amor da minha vida. É meu bebê. O nome dele é inspirado no escritor Pablo Neruda. Ele é muito especial pra mim, depois eu conto mais ou menos como é que ele veio parar na minha vida. Né, meu amor? Deixa a mamãe gravar. Ai, oi, diz oi aqui, ó. Olha pra cá, diz oi, oi. Durante a execução de O Mundo por Francine B, eu tava estudando bastante sobre a psicanálise de Freud. Se eu não me engano, tava tendo uma matéria de antropologia na faculdade que teve umas referências em Freud. E eu estava completamente fascinada por esse mundo. Eu estava, inclusive, fazendo análise na época. E cada vez eu me fascinava mais, porque para mim, naquele tempo, a psicanálise era a resposta de muitas coisas na nossa vida. Eu achava que naquele tempo, se todas as pessoas estudassem psicanálise, todas as respostas delas estariam
ali, sabe, apareceriam, surgiriam e muitas coisas poderiam ser resolvidas. E eu entendia também que muitas questões da psicanálise era em abordagem em escrita muito técnica. Então eu pensei em trazer todo aquele conhecimento, aquela fascinação que eu tinha, toda aquela fascinação que eu adquiri para o mundo por Francine B. Eu coloquei numa obra de ficção. A obra retrata uma personagem de 34 anos, ela é uma psiquiatra, Francine, no caso, Francine B. Ela tem um comportamento um pouco incomum. Ela não foi feita para ser uma personagem heroína. Na verdade, logo nas primeiras páginas, ela já deixa claro que ela não é lá uma pessoa muito confiável, então levando o leitor a duvidar de algumas coisas que ela mesmo diz, até simpatizarem com ela ou mesmo não gostarem dela, porque eu já tive feedbacks de pessoas que falaram pra mim que não gostaram dela no início, que odiaram ela, mas que depois passaram a gostar e passaram a compreender. Francine B tem um passado obscuro, que eu não vou falar, óbvio que eu não vou falar qual é o passado dela. Ela mesma, na mente dela, bloqueou algumas coisas desse passado. E a personagem sofre todo um processo existencialista e todo um processo de negação e negação de si mesma, por conta de algumas coisas que foram bloqueadas nas suas memórias, que a mente dela bloqueou como uma forma de proteção para ela, mas aos poucos, devagarinho, com os acontecimentos da vida, com os pacientes que ela atende, ela vai conseguindo retomar essas lembranças daquele passado dela e começa a entrar no que eu diria numa crise, num surto. Então ela vai, através das páginas, ela vai descobrindo, ela vai fazendo também uma autodescoberta, né? Quando ela chega o momento em que ela relembra tudo o que aconteceu, e aí a história vai desenrolando por aí. Obviamente eu não vou contar toda a história e não vou contar o final para vocês, porque eu quero que vocês procurem o livro. Tem muitas resenhas sobre ele já no meu Instagram, para quem quiser ver. Tem resenhas também no site da Amazon, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu vou deixar na descrição o link da compra, e se vocês quiserem o livro autografado, é só me chamar por direct no Instagram ou então mesmo no Facebook, que eu disponibilizo autografado para vocês. Esse foi o meu primeiro livro, o meu bebê, a minha grande querida. Eu sempre brinco assim, que sempre será a minha queridinha, sabe? A minha bebezinha, meu primeiro filho, que foi ao mundo, que me revelou ao mundo como escritora. O segundo livro que eu lancei é Espelho. Eu só tenho ele, por enquanto, disponível na versão e-book, porque a Tagore Editora tá fazendo a segunda edição dele, então muita coisa vai mudar, que vão ajustar tudo, a diagramação, alguns pontos que precisam ser consertados no próprio desenvolvimento da escrita mesmo. O livro Espelho, ele foi feito juntamente ao meu TCC, que foi um projeto experimental, e a minha tese foi a seguinte: livro Espelho, objetificação feminina nas relações interpessoais, porque esse livro parte do princípio do fanatismo com o corpo perfeito que acomete muitas meninas, essa fascinação, essa coisa que tem um pouco de Narciso, né, do mito de Narciso, que eu faço uma referência inclusive no livro sobre isso, com esse ideal de corpo perfeito da beleza, que de certa forma a publicidade forneceu muitos gatilhos para essas meninas, para desenvolverem distúrbios psicológicos como anorexia, bulimia ou mesmo depressão, que é o caso da minha protagonista chamada Bianca, que é bem diferente da Francine. Ela já é mais sensível, ela é um pouco mais doce, e ela relata todo esse processo que ela teve na busca da beleza perfeita, nessa busca utópica da perfeição. Então Bianca já parte de uma trajetória bem conturbada. Ela também tem um passado um pouco torpe. As minhas principais referências para escrever o livro Espelho foram as obras de Michel Foucault, da História da Sexualidade e a Ordem do Discurso. Outro livro que me ajudou muito na execução de Espelho foi O Segundo Sexo. Outra referência que eu tive foi Judith Butler, né, já falei, meu inglês não é dos melhores. E também outras questões filosóficas,
né? Também tem um pouco de psicologia, diferente de Um Mundo por Francine B. Eu não me apeguei tanto aos conceitos de Freud. Eu tava lendo, se não me engano, O Homem e Seus Símbolos, de Jung, e tem uma referência na psicologia junguiana em Espelho. Inclusive, Espelho também devo ressaltar aqui, é meu primeiro livro com a temática LGBTQI+, porque nele eu abordo os mais diversos assuntos. Algumas pessoas me relataram que depois que leram Espelho se sentiram meio desconfortáveis, mas eu já aviso aqui, eu digo que ele não foi feito para ser um livro de entretenimento, ele foi feito como uma forma, como um grito para promover justiça, ele foi feito como uma forma de conscientização. Então eu devo alertar aqui que pode ter gatilhos para algumas pessoas, ele tem passagens chocantes mesmo, que eu escrevi com esse propósito, para as pessoas sentirem um pouco desse desconforto e entenderem um pouco mais, talvez, o lado dessas meninas, o que ocorre atrás dos bastidores de TV, nas agências de modelo. O grande ápice, assim, que foi para que eu escrevesse Espelho foi uma repercussão que teve em 2018 sobre um produtor de Hollywood que estava assediando inúmeras atrizes, e em razão disso, várias outras atrizes foram de preto, né, no Globo de Ouro. E esse livro traz essa abordagem, é uma leitura, é um livro pesado, é um livro denso, é um livro que consegue promover inúmeros debates. Se passa aqui em Brasília, né, enquanto O Mundo por Francine B se passa no Rio de Janeiro, O Espelho se passa em Brasília. Eu tô aguardando a segunda edição dele pela Taguara Editora, que vai mudar a capa, vai mudar a diagramação, consertar alguns ajustes na escrita mesmo do livro, e eu tô muito ansiosa. Pelo que eu já vi da Taguara Editora, eu já vi a capa, algumas coisas assim que eles pretendem fazer. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho sensacional. Então aguardem que logo mais vai vir a segunda edição, que vai estar disponível também na versão física para vocês. Por enquanto eu vou deixar o link de Espelho, é apenas o link da compra em e-book. E o último livro que eu lancei foi Céu de Gris. Ele tem uma história um pouco diferente dos outros. Na verdade, gente, eu escrevi esse livro quando eu tinha 16 anos. Eu tava no segundo ano do ensino médio. Eu já escrevia, desde aquela época eu já escrevia, já era apaixonada pela escrita. As aulas de literatura eram as minhas favoritas. Algumas pessoas falam que é um livro forte, no sentido de não que a história seja pesada, mas é porque tem uma linguagem forte, algumas passagens pesadas. Mas sabe por quê, pessoal? Porque na época, como eu já mencionei aqui, eu estava no segundo ano do ensino médio, eu estava estudando literatura e eu me fascinei pela segunda fase do romantismo, da escola literária do romantismo. Então, as minhas referências foram Augusto dos Anjos. Eu tive também muita referência em Edgar Allan Poe. E a segunda fase do romantismo, ela foi marcada pelo amor descrito de forma sombria, assim, pela tristeza, com uma certa depressão também. Na época eu também estava estudando José de Alencar, e logo depois, né, saindo um pouco do romantismo, teve referência de Machado de Assis na obra também, mas principalmente as principais inspirações do livro foram os poetas da segunda fase do romantismo. Nem todos eu lembro o nome, mas inclusive, se eu não me engano, no próprio livro tem algumas passagens de alguns poemas. Então, as minhas referências estavam sendo praticamente essas. Eu publiquei ele somente aos 24 anos. Antes de mandar para revisão, eu acho que revisei, eu imprimi e revisei acho que umas 4 vezes. Minha mãe me ajudou a revisar, minha mãe passou um olho primeiro. Claro, eu descartei muitas coisas, tinham muitas palavras difíceis, vocabulário assim como muito complexo, porque eu estava acostumada a ler aquelas obras da segunda fase do romantismo. E um belo dia eu vi que ele ainda estava no meu notebook, eu li e pensei, quer saber, eu acho que isso dá uma história legal e pode, inclusive, como eu escrevi quando eu era adolescente, posso inclusive atingir um outro público, né, com esse livro. Eu posso atingir um público mais young adult, talvez, embora algumas pessoas que leram o livro não acharam ele também um pouco
pesadinho, assim, pra Young Adult. Eu diria que esse livro é mais indicado pra 15 anos pra cima, porque eu também trato sobre temas, assuntos difíceis, como bullying, suicídio, problemas financeiros na família, conflitos familiares e tudo mais. Dessa vez a minha protagonista é a Carolina, que prefere ser chamada de Carol. A história basicamente, pessoal, ela nasceu no Rio Grande do Sul, em Gramado, na Serra, e a família dela mudou para São Paulo para melhores condições de vida, só que todos os anos eles iam visitar os parentes, a avó dela, em Gramado, e numa temporada que ela tem em Gramado, ela conhece Nicolas, que depois vai descobrindo que ele não tem uma reputação boa lá na região que ele mora. Existem muitos boatos sobre ele, e aí entra numa certa confusão, aí depois eles estabelecem contatos, e aí é uma história de amor, gente, basicamente. É uma história de amor que tem como elementos centrais esses dois personagens, Nicolas e Carol. Também, outra coisa que eu abordo muito nesse livro é a questão do massacre acadêmico que ocorre muitas vezes, né? A pressão para fazer vestibular, para escolher logo cedo uma universidade, quando na verdade muitos adolescentes, a maioria inclusive, não estão preparados para isso, porque é uma decisão muito difícil para tomar naquela altura da vida. E eu trato isso no livro também, né? Essa pressão, ainda mais porque a protagonista repetiu o terceiro ano do ensino médio. Eu não vou contar o porquê, teve um motivo para isso, que ela negligenciou os estudos. Não vou contar o que aconteceu, por que ela reprovou, mas aí ela sente aquela pressão de entrar logo na universidade, e junto tem essa paixão, a primeira paixão que ela sente, né, por Nicolas, e os outros conflitos dentro da família. Ela sofre de saudades de um irmão, ela perdeu um irmão também, e nisso ela vai numa jornada de autodescoberta, ela vai numa jornada também de compreensão, amadurecimento sobre a vida, e retrata muito essas coisas, essas dúvidas, essas incertezas, essas angústias que permeia realmente a fase da adolescência, a fase que a gente tá saindo de fato pro mundo. Acho que nessa época, na adolescência, é uma fase muito complicada, e muitos já sentem, quando completam 18 anos, já sentem essa pressão bem forte, tanto do âmbito familiar quanto da escola, para passar numa universidade federal, para fazer um curso que dê dinheiro, e todas essas dúvidas que permeiam a história. Obviamente que eu reduzi algumas coisas e o livro já tá bem grosso, mas olha, eu tirei alguns capítulos. O livro era muito mais pesado que eu deixei agora. Eu também mudei, adaptei a linguagem. Os feedbacks que eu tive até agora de Céu de Gris foram positivos, embora algumas pessoas me relataram que acharam a história com assuntos difíceis, com um assunto pesado, mas que foi um livro muito bem escrito, né? Pelo menos o que eu escuto dizer, que foi um livro bem elaborado, que foi uma história, uma trama bem desenvolvida, e eu sinto muito orgulho dele. Eu adorei a capa, feita pela Lua Palazadani, e ele também tem ilustrações. Eu vou mostrar algumas aqui pra vocês. Quem fez os desenhos, as ilustrações do meu livro foi a Fabiana Rezende, que também é tatuadora, inclusive. Eu vou mostrar também a minha ilustração favorita. Uma cena dos protagonistas centrais do casalzinho do livro. Nicolas aqui, Carolina aqui, a Carol. Outra ilustração que eu gosto bastante é numa conversa da Carol com a mãe dela, né? Quando a mãe dela aconselha a Carol. É isso, eu tava numa condição que eu realmente procurei uma equipe muito boa pra executar, pra elaborar, pra confeccionar o livro. Ele foi muito elogiado pela capa também, né? Inclusive. Essas foram as minhas obras que estão publicadas. Em breve tá lançando o meu primeiro thriller, como eu falei no início do vídeo, que é O Sopro da Brenha, que é um livro sobre bruxas. E aí eu não vou falar muito sobre ele ainda não, vou deixar vocês na curiosidade. Se você gostou do conteúdo, quer ver mais conteúdos por aqui, outras abordagens, outros temas, resenhas de livros nacionais, indicações de leituras, dicas de escrita, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e deixa seu like, porque você não imagina o quanto isso me ajuda.
E é isso, tenho um excelente dia e uma boa leitura para todos.